eu vou falar do Patinho Feio, aquela história infantil do Patinho Feio, que mostra uma jornada de individuação representada pela história, pela fábula do Patinho Feio. Então essa história infantil, ela é riquíssima de conteúdo, de metáforas, de compreensões sobre o processo nosso, da nosso processo de individuação, do nosso processo de despertar. E ali, nessa história, nós temos elementos que nós vamos reconhecer dentro da nossa trajetória. E algumas pessoas, com certeza, se identificaram muito com a história do Patinho Feio, pelos obstáculos e pelos desafios que ele passou. Mas cada um tem algum desafio em particular, mais específico, que ele vai se identificar mais com uma jornada, ou mais com um mito que com outro, mais com o exemplo de algumas histórias dessas, ou mitológicas, ou fábulas, que vão contando as etapas desta jornada. Eu tenho um livro meu antigo, ele está fora de edição já, este daqui foi reeditado numa segunda edição, chamado Jornada da Águia, e aqui eu conto a história do Patinho Feio. Nesta época que eu escrevi esse livro, eu trabalhava muito com pessoas tímidas, que tinham medo de falar em público. E esse livro foi escrito para eles. Tanto que o subtítulo é Da Timidez à Expressão de Si Mesmo. Mas hoje eu vou falar não da timidez, mas da nossa necessidade de sermos quem somos. Então, timidez aí num sentido mais amplo, sim, poderíamos dizer, sair deste estado de não sermos quem somos, ao estado de individuação, como diz Jung, ou de encontrar o nosso ponto existencial, o nosso ponto ali onde que nós podemos expressar a nós mesmos, a si mesmo, o si mesmo, não o nosso ego, mas aquele lado essencial nosso. E esta jornada, ela é uma jornada que tem etapas, que tem experiências, que tem obstáculos, que tem superações, que tem enfrentamentos em relação a tudo que nos prende a essa situação onde nós ficamos aprisionados na não expressão de nós mesmos. E vamos falar dessa história como uma metáfora. Então, eu vou falando e explicando por partes essa história. Então, quantas pessoas não se sentem assim como este Patinho Feio na sua ninhada? Naquele lugar onde ele nasceu, uma ovelha negra, uma pessoa diferente daquele padrão que aquela família estabeleceu, diferente das ideias de onde ele nasceu, diferente do contexto. Então, eu, com os anos de atendimento, observo que isto é uma recorrência. Quantas pessoas se sentem estranhas naquele ninho, diferentes do ninho, sem serem compreendidas, sem serem aceitas, ou mesmo que sejam aceitas, porque não é uma questão só de aceitação, porque o Patinho Feio ali, ele era aceito pela mãe, a mãe tentava incluí-lo, mas ele era muito diferente, a natureza dele era muito diferente, então ele não tinha as mesmas experiências daquelas pessoas, ou daqueles irmãos, daqueles que estavam ali com ele naquele momento. Ele não percebia a vida da mesma maneira, ele não vivia a mesma experiência, ele não tinha as mesmas habilidades, mas ele tinha outras habilidades, ele não pertencia àquele meio. Então, quando a gente sente essa sensação de não pertencimento ao meio, nós ficamos com uma dor de estrangeiro, uma dor de sentir-se diferente, inadequado, rejeitado, querendo um apoio de alguém para que validando o nosso próprio valor, e ali nós não temos uma referência, um espelho do nosso valor. Então, quantos de vocês que estão me escutando não se sentiram assim em algum momento na sua vida? Diferente. E esta diferença, ela causa essa sensação de dor interna, de não pertencimento. Se eu não sou daqui, sou de onde? Quem são meus verdadeiros pais?
ou melhor dizendo, né, aqui num sentido simbólico, que os seus pais são aqueles lá mesmo, mas quem é a minha família? Quem é a minha família espiritual? E aí as pessoas, elas podem ou fazer a jornada como o Patinho Feio fez, que tem um determinado momento da história que ele se sente tão inadequado, que ele parte. Ele pega a trouxinha dele, tão famosa, e ele pega aquele pauzinho com uma trouxinha e ele resolve sair daquele lugar para onde não sabe. E isto é uma parte importantíssima nessa trajetória. Então, para onde vai o Patinho Feio? Em lugar nenhum que ele conheça. Ele sai rumo ao desconhecido. Ele tem coragem de ir ao desconhecido. Ele não está mais preso naquela condição. Ele prefere enfrentar o desconhecido do que permanecer num lugar que não corresponde a ele. Então, esta jornada, se nós formos comparar a jornada do Patinho Feio com a jornada do herói, essa etapa é a etapa do limiar. É a etapa onde ele precisa seguir. Ele precisa seguir por quê? Porque aquele lugar não corresponde. Aquele lugar já não tem ali nenhuma nutrição para ele. E ficar significa adoecer, ficar significa perder aquilo que ele ainda tem e preserva dentro dele. Então, na etapa do limiar da jornada do herói, eu já falei sobre a jornada do herói, é só vocês buscarem lá em vídeos anteriores. Então, na jornada do herói, a primeira etapa é superar o limiar. O limiar é aquele lugar onde ninguém te ajuda. Porque o limiar é como se fosse, você está lá, do outro lado da ponte, e todos os seus guias estão do lado de cá da ponte. Você até vê os seus guias, você pode até ver os seus guias, mas eles não podem te buscar do outro lado da ponte. Você vai ter que atravessar sozinho. E só na hora que você atravessa é que esses guias e essas forças evolutivas, estes aliados, eles podem te ajudar. Antes disso, eles não têm permissão para te ajudarem, porque você vai ter que testar a sua força. E isto é muito importante, mas importantíssimo no caminho do nosso desenvolvimento de alma, porque sem atravessar o limiar, nós não conseguimos seguir na nossa jornada evolutiva, e não seguir na nossa jornada evolutiva significa abrir mão da nossa liberdade existencial, do ser que somos, significa ficar no galinheiro como o Patinho Feio poderia ter ficado, mas ele não tinha garantias, ele não sabia para onde, ele não tinha direção, ele não tinha nenhum mapa, ele não tinha recursos, mas ele foi assim mesmo.